Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mercado no dia anterior e trazer as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Aqui damos uma olhadinha aí em âmbito político, econômico e corporativo. E, obviamente, você pode começar aí o seu dia bem informado. Então, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo aí de forma gratuita, também em PDF, antes das 7 horas da manhã. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Ontem tivemos aí, como já era esperado, um dia de bastante volatilidade no índice Ibovespa e nas bolsas globais, assim como falávamos aí logo nas primeiras horas do dia. Mas em meio a toda essa volatilidade vinda aí principalmente das definições lá do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, em relação à política monetária e decisão de taxa de juros, e por aqui também muita indefinição em relação à PEC dos precatórios, fez com que, em meio a tanto movimento, o Ibovespa basicamente lateralizasse, uma leve alta, lateralizando basicamente, em um momento em que o governo tentava aí fazer diversas manobras durante o dia para conseguir votar a PEC dos precatórios e reduzir com isso aí a questão do risco fiscal, lembrando que apesar de a PEC dos precatórios também aí parcelar parte da dívida aí para o futuro, deixando um risco fiscal aí latente aí para os próximos anos, a maioria dos investidores, o mercado de forma geral, entende aí como sendo uma solução melhor ou, como diria aí no popular, menos pior do que o plano B, que seria a ideia aí do governo, inclusive aí, de ampliar o auxílio emergencial e aí também furaria o teto de gastos, mas com outros apontamentos e outros desdobramentos aí que seriam piores aí para o mercado de forma geral. Vale e Petrobras ontem também sofreram bastante aí com queda, inclusive forte de Vale por conta da queda no minério de ferro também. Petróleo ontem também caiu forte, impactando a Petrobras e outras empresas. Isso fez com que o índice não decolasse um pouco mais no dia de ontem. Por fim, ainda falando em Brasil, ontem nós tivemos a divulgação da ata do Copom, que na última semana havia aumentado em 1,5 pontos percentuais a taxa básica de juros e também colocando uma projeção diferente aí em relação aí aos próximos passos, e na ata aí mostra que foi realmente discutido inclusive uma ampliação maior em relação ao aumento da Selic na última reunião, mas que a perspectiva de que, seguindo nessa tônica, nesse mesmo andar da carruagem, é possível alcançar aí a meta de inflação em 2022. Isso manteve a perspectiva na forma como foi feito, 1,5 ponto percentual na última reunião e provavelmente a mesma proporção na última reunião do ano em dezembro de 2021. Obviamente, aí aguardamos cenas dos próximos capítulos, mas tudo isso aí movimentou o Brasil no dia de ontem. Já olhando para o exterior, lá nos Estados Unidos, a definição principal aí era justamente em torno aí da taxa de juros e política monetária do Federal Reserve, aonde foi anunciado aí a manutenção da taxa de juros. Inicialmente aí não deve ser mexido na taxa básica de juros dos Estados Unidos, que permanece entre 0 e 0,25% ao ano, e que qualquer movimento aí seria feito somente aí após finalizar o processo aí de redução de estímulos. Esse processo, a recompra dos títulos aí, esse sim é um processo aí que já foi então aprovado, e a partir do final desse mês de novembro, assim como já falávamos aí diversas vezes, o Federal Reserve começa aí a retirar os estímulos, reduzindo então a compra desses títulos, parte aí dos títulos dessas recompras de Treasuries, que são os títulos norte-americanos, e parte também em bonds, que são os títulos de renda fixa ali, mais voltados aí a instituições financeiras, os bonds principalmente da
da área hipotecária, são os títulos então que também devem sofrer aí a partir do final desse mês já uma redução das compras, e isso também já era esperado, mas tira dinheiro da economia, mostrando também os próximos passos em relação a essa retomada econômica. Por lá, ainda com esse cenário, toda a expectativa que já existia sendo cumprida, as bolsas voltaram a renovar as suas máximas históricas, principalmente aí no bom momento em que vive aí a divulgação de balanços do terceiro trimestre, e já falamos diversas vezes que os investidores têm olhado aí de forma fundamentalista para as empresas e ampliando seus investimentos aí nesse momento. Por isso também vivemos aí essas altas históricas e sequenciais nas bolsas norte-americanas. As bolsas na Europa, em sua maioria, também fecharam em alta, com a perspectiva também e com a ansiedade em relação à definição da reunião do FOMC, essa decisão do Federal Reserve, e também com as falas da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que disse que não deve haver aumento na taxa lá no Banco Central Europeu até o final de 2022. Ainda temos alguns bancos centrais aí com pronunciamento e definição nessa semana, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos, mas essa foi a tônica do mercado no dia de ontem. Vamos olhar para números de forma geral, onde vemos aí que o índice Ibovespa aí subiu 0,06%, chegando a 105.657 pontos. O dólar aí arrefeceu e caiu 1,44%, voltando aos R$ 5,58. Bolsas norte-americanas, nós tivemos a Nasdaq, bolsa de tecnologia, subindo 1,04% a 15.811 pontos, o índice S&P 500 subindo aí 0,68 a 4.660 pontos, e Dow Jones subiu 0,29 a 36.157 pontos. Já olhando para a Europa, o euro também caiu forte, 1,29%, e voltou aos R$ 6,49. Olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha lateralizou positivamente a 15.959 pontos, uma alta de 0,03%. Na França, o CAC subiu 0,34 a 6.950 pontos. E no Reino Unido aí tivemos um destoamento, onde a bolsa caiu 0,36% a 7.248 pontos, justamente aí sobre o olhar dessa perspectiva da reunião do Bank of England e da definição da taxa de juros, que ainda acontece essa semana. Olhando para a Ásia, então, ontem nós tivemos aí a China com queda de 0,07% a 14.367 pontos, e no Japão era feriado, né? Até comentávamos aqui sobre o fechamento do Japão, mas era o fechamento do dia 2, feriado aqui no Brasil, e ontem era feriado, então, lá no Japão, que se manteve com a bolsa aos 29.520 pontos. Falamos um pouquinho mais sobre a abertura e fechamento do mercado hoje, lá no finalzinho do nosso Morning Call. Olhando ainda para o cenário de cripto, Bitcoin ontem fechou com alta de 0,29% e o Ethereum alta de 2,64%. Ethereum principalmente aí vivendo um momento até de alguns questionamentos por parte de especialistas, que ele chegou aí próximo às suas máximas históricas, e agora se imagina qual é o caminho dele, se é uma lateralização, continuar subindo, ou até mesmo uma correção. Alguns movimentos aí que muitas vezes acontecem com ativos, ainda mais um ativo tão recente, os ativos aí de criptomoedas, né? Vale a pena então ficar de olho e aguardar os próximos capítulos também em relação a esse cenário, juntamente aí com a possibilidade de os bancos centrais regulamentarem aí a questão das criptomoedas, que também é um outro ponto que impacta bastante esse mercado. Com uma pressão maior aí dos Estados Unidos em relação ao OPEP e OPEP+, e outros aspectos também relacionados ao petróleo. Ontem vimos aí o petróleo futuro cair bastante em relação aí à perspectiva para final do ano, onde o Brent aí fechou em cotação de $81,22 e o WTI caiu para $80,11 também o barril.
Já olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo que mede a volatilidade, né, no mercado de ações, o risco principalmente aí no mercado de renda variável, ele também caiu 5,80%, aproveitando o bom momento aí das bolsas norte-americanas e permanece aí aos 15,10 pontos, lembrando que quanto menor essa pontuação, menor essa volatilidade e melhor o momento aí desculpa, para essas entradas no mercado de renda variável. Metais futuro, tivemos aí ouro futuro ontem fechando a negociação a 1.763 dólares e 60 cents a onça, alumínio futuro a 2.686 dólares e 50 cents e continuamos aí com a perspectiva do ferro refinado futuro, né, abaixo dos 100 dólares para o final desse mês, 99 dólares e 35 cents. Olhando para as principais altas e baixas do índice Ibovespa, ontem tivemos a principal alta aí, Lame 4, lojas americanas, né, que é o ticker aí que compõe a holding de lojas americanas, com possíveis mudanças aí no processo acionário. Os passarinhos aqui na minha janela. Teve então forte alta de 13,33%, Lame 4 aí que fechou a R$ 5,78. LWSA3, Local Web, também subindo forte após quedas consecutivas na semana passada, chegou aí aos R$ 20,32, uma alta de 9,07%. Também com o processo aí de 5G e outros processos, TIM S3, que também voltou aí a ter o seu rating aí sendo anunciado como Outperformance, né? Subiu 8,37%, TIM S3 a R$ 12,42. Pets 3 também subindo forte, 7,81%, e um movimento também de correção em relação às últimas semanas, voltando aos R$ 20,82, e Duc 3 da área de educação também subiu ontem 6,84% a R$ 22,64. Já as principais baixas do índice ontem ficaram por conta de Vale 3, que caiu 7,59%. Falávamos já ontem em relação à forte queda aí no feriado e na madrugada do dia 2 para o dia 3 aí do minério de ferro, fazendo com que Vale caísse 7,59% e chegasse aí aos R$ 66,83. BRAP 4, Bradespar também caiu 7,54% a R$ 46,23. Usimin 5, Usiminas, caiu 5,57%, fechando a R$ 12,37. Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, também caindo 4,64% a R$ 11,91. E CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, também caindo 4,57% a R$ 22,09, também assim, em sua maioria aí, influenciadas pelo preço aí do minério, que teve essa forte queda aí, como falávamos anteriormente. Olhando para indicadores que podem impactar o cenário no dia de hoje, na agenda aqui do Brasil temos a divulgação aí da produção industrial brasileira e divulgação dos PMIs, PMI composto e PMI de serviços, que também mostram aí essa retomada econômica, né? E o olhar aí do setor privado em relação a essa retomada. Se o setor de serviços e o PMI composto aí vem acima dos 50 pontos, né, mostrando aí crescimento, inclusive em relação a meses anteriores, ou se ele vem abaixo de meses anteriores e abaixo talvez de 50 pontos, onde indica uma certa recessão aí para o período. Olhando para indicadores lá no exterior, também é um dia bem movimentado, essa primeira semana aí do mês de novembro, com muitos indicadores para ficar de olho. Na Alemanha nós temos o indicador de encomendas à indústria, que já foi divulgado e veio abaixo da expectativa, houve uma queda aí em relação a outros meses, queda inclusive inesperada, e com isso também mexe aí com a economia na zona do euro.
Hoje também nós temos divulgação de PMI composto e PMI de serviços na França, na Alemanha e na zona do euro. Lembrando que principalmente aí no Reino Unido nós já tivemos divulgação aí nessa semana. Hoje tem então a reunião da OPEP, que pode definir aí um aumento na produção diária de barril de petróleo, né, acima dos 400 mil barris dia, como nós temos atualmente. Temos o IPP, Índice de Preços ao Produtor, na zona do euro, com esse olhar aí para inflação e tudo que tem acontecido aí na zona do euro. Pronunciamento aí de membros do Banco Central Europeu, membros do Banco Central Alemão, e hoje também nós temos aí a divulgação aí do relatório de inflação, da política monetária e da taxa de juros lá no Reino Unido, né? O Bank of England, que também tem pronunciamento aí de membros posteriormente. Então, são alguns dos pontos que vale a pena ficar de olho, assim como já é comum todas as quintas-feiras a divulgação do índice aí de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, os pedidos de seguro iniciais e os contínuos, também vale a pena ficar de olho, principalmente aí após as definições aí de retirada de estímulos do Fed que aconteceram no dia de ontem. Olhando agora um pouquinho para a política e para tudo que pode impactar no dia de hoje no âmbito político, afetando aí, então o mercado financeiro. Ontem, após diversas manobras e indecisões, inclusive, né, já à noite foi aprovado, então, em primeiro turno, a PEC dos precatórios, que vai dar esse fôlego, né, teoricamente, aí para a economia no próximo ano e para o orçamento em 2022. Lembrando que essa abertura aí da PEC dos precatórios abre espaço aí para o Auxílio Brasil, né, que foi prometido aí pelo governo, pelo presidente Jair Bolsonaro, e também para outras emendas aí, outras contas aí que o Brasil teria. Parte desses valores também podem ser destinados aí a emendas parlamentares, e esse aí era o grande ponto, uma das grandes polêmicas em relação ao tema. Mas o governo aí conseguiu em um primeiro momento aí, então, a aprovação em primeiro turno, lembrando que trata-se aí de uma proposta de emenda à Constituição, né? Então ela deve aí ter 3/5 aí no mínimo de votos a favor, e tem que ser aprovado em 2 turnos. Então agora aí na próxima terça-feira, a princípio, devemos ter a votação do segundo turno, e existem também 10 destaques aí que foram apresentados e precisam ser analisados, que isso deve acontecer na terça-feira da próxima semana. Os destaques aí são tentativas aí de parlamentares incluírem mudanças na PEC. Isso será discutido, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando aí para eleições 2022 e o impacto que ela tem no mercado financeiro, alguns pré-candidatos aí começam a se manifestar. Um deles aí, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né, que possivelmente venha a se filiar aí a um partido político para disputar as eleições 2022. Ele fez uma declaração aí se mostrando aí favorável à questão da responsabilidade fiscal e reforçando que sim, é importante aí o Bolsa Família e o atendimento aos mais necessitados, mas respeitando aí o teto de gastos, né, e evitando esse risco fiscal. Ainda dentro dessa tônica de eleições 2022, também tivemos aí desdobramentos do Partido Novo, que definiu então o Felipe Dávila como o seu candidato aí à presidência em 2022, e em um dos primeiros discursos do Felipe Dávila, que é cientista político, ele disse que no primeiro dia de mandato já vai privatizar a Petrobras, né? Não quer dizer que ele vai fazer isso no primeiro dia, né? Mas dizendo que seria uma das principais propostas dele, e isso também pode ter impactos aí no mercado financeiro como um todo. Olhando aí para a polarização Lula-Bolsonaro, né? Lembrando os outros aspectos, é a possível terceira via que o mercado busca, e a polarização principal é entre Lula e Bolsonaro, e em pesquisa o ex-presidente Lula ainda vence o atual presidente Jair Bolsonaro, mas houve uma certa estagnação em relação à pontuação dele, né, na pesquisa que foi feita aí pelo IPEST, e ele se mantém à frente, mas com a mesma pontuação de pesquisas anteriores. E o outro ponto também, o atual presidente Jair Bolsonaro, que não evoluiu muito nas pesquisas atuais, ele continua com uma alta rejeição, e isso também, essa perspectiva de eleições aí se aproximando
e obviamente o mercado buscando algumas opções e tentando imaginar o que acontece na eleição do ano que vem, toda movimentação nesse sentido acaba impactando o mercado financeiro. O relator do imposto de renda aí no Senado informou que deve fatiar e apresentar aí uma alteração para que seja votada pelo menos nesse ano, lembrando, né, a reforma tributária como um todo aí, ela deve ser adiada para o próximo ano. Alguns falam até mesmo que isso seria somente depois das eleições, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos. E o relator do imposto de renda diz que quer fatiar e apresentar ainda essa semana a proposta para alteração aí na tabela do imposto de renda pessoa física, né? A faixa de isenção e até que faixa aí se paga um percentual específico. Inicialmente aí se falava em a partir de R$ 2.500 somente entrar na faixa de contribuição aí do imposto de renda, e o relator disse que deve subir um pouquinho essa régua. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas isso pode mexer com a arrecadação e também com o lobby de forma geral, e isso tudo afetar o mercado financeiro. Rodrigo Pacheco aí prometeu uma força-tarefa aí até o final desse mês, início do próximo, mais tardar, para finalizar a sabatina do André Mendonça, né, que já foi indicado lá no mês de julho pelo presidente Jair Bolsonaro para fazer parte aí do STF, Supremo Tribunal Federal, e até o momento aí, inclusive por certa desavença com Davi Alcolumbre, que é o presidente aí da CCJ, Câmara de Constituição e Justiça do Senado, e ainda não foi programado, não foi feita essa sabatina, havendo aí uma grande cobrança nesse sentido. Isso também pode impactar o mercado financeiro. Por fim, aí, notícia que o Conselho de Ética aí deve arquivar as acusações aí contra o Ricardo Barros, líder do governo, e o deputado Luiz Miranda, né, que foram aí dos primeiros acusados lá na CPI da Covid. Então não deve ter desdobramentos nesse sentido, mas lembrando aí que a PGR, Procuradoria-Geral da República, pode também aí, assim como falávamos em desdobramentos da CPI, pode retomar aí as acusações deles e de outros parlamentares e pessoas com foro privilegiado e dar continuidade a investigações, mas aguardamos cenas dos próximos capítulos. Olhando um pouquinho para o setor corporativo, ontem então tivemos a definição lá no FOMC, que é o Comitê de Política Monetária, basicamente dos Estados Unidos, né, o Copom deles, e o presidente do Fed, Jerome Powell, em discurso posterior voltou aí a frisar que a inflação lá nos Estados Unidos ela é transitória, e, obviamente, aí, com a redução de estímulos e os processos que estão sendo feitos, ele espera aí essa redução gradativa da inflação e a retomada do pleno emprego, que é o que vai fazer com que a economia norte-americana volte a crescer como era anteriormente. Em relação à redução dos estímulos, né, cerca de 15 bilhões de dólares aí começam a ser retirados aí daquele projeto de recompra dos 120 bilhões que são comprados aí mensalmente. O Fed a cada mês vai diminuir em 15 bilhões a compra desses títulos. 10 bilhões deles serão títulos aí de bonds, né? Títulos aí voltados aí ao mercado financeiro, principalmente títulos de hipoteca, e 5 bilhões são retirada aí de recompra aí de treasuries, né, que são títulos aí do próprio governo que são recomprados. Então começa esse processo ao final desse mês, ao final de novembro, e os juros então não serão ampliados até o final desse processo de retirada de estímulos. Isso é o que trouxe aí bastante tranquilidade aí para o mercado e deve continuar impactando aí nos próximos dias e no dia de hoje. Com um possível alívio aí em relação aos precatórios, né, todo o movimento que estava acontecendo ontem e a possibilidade que havia aí de aprovação e agora uma definição, pelo menos de aprovação em primeiro turno, isso reduz um pouco o risco fiscal e tranquiliza aí parcialmente os mercados. Inclusive aí diversas casas de análise já começam a refazer suas projeções para o índice Ibovespa aí no final do próximo ano e meados de 2022, né? Mesmo aí em meio a toda a incerteza política de um ano eleitoral, mas já começa a se refazer essas projeções com um risco fiscal amenizado.
o movimento aí de fusões e M&As, principalmente no Brasil, ele tem tido uma menor participação estrangeira, principalmente por conta desse risco fiscal. Percebe-se então que várias das fusões aí que foram feitas, das aquisições, não tinham participação de investidores aí, empresários estrangeiros, ou uma participação menor do que o comum, e a princípio aí se imagina aí os especialistas que é muito voltado a esse risco fiscal, ao momento aí fiscal e político que o país vive. Isso obviamente aí pode trazer desdobramentos, lembrando que sempre nesses cenários de incerteza e principalmente desvalorização aí de muitas empresas, taxas de juros mais altas, muitas fusões e M&As acabam acontecendo, assim como nós vimos aí durante o ano, e deve continuar acontecendo também esse movimento na economia brasileira. Por fim, dentro desse olhar para a economia, os Estados Unidos continuam pressionando a OPEP e OPEP+, lembrando hoje tem reunião da OPEP, né, como nós já falávamos, para ampliar acima dos 400 mil barris de petróleo dia a oferta de petróleo. Enquanto isso também a preocupação em relação ao gás natural na Europa, né? Ontem tivemos uma alta de quase 20% aí no gás natural na Europa, com o receio de faltar e de o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, não cumprir a promessa aí de que iria ceder, iria vender para a Europa aí todo o gás que fosse necessário. Lembrando, estamos próximo do inverno no hemisfério norte e com isso a necessidade aí de calefação nas casas, também uso em empresas e comércios, acaba necessitando de mais gás. Se não houver uma quantidade suficiente, precisa-se de outras formas aí de combustão, e com isso aí também existe esse maior um preço maior, uma demanda maior em relação a petróleo, e por isso é tão importante essa reunião da OPEP e esse momento em que os Estados Unidos pressionam para aumentar a quantidade de barris produzidos por dia. Continuando aqui para a gente fechar, um olhar para o setor corporativo, após aí um anúncio aí no dia de ontem, né, de um crescimento de 177% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior, a Arezzo agora anunciou que quer comprar o Grupo Soma, né? Isso é a parte da compra do Grupo Soma não é oficial da Arezzo, mas já existem boatos nesse sentido. Lembrando que a Arezzo ela tentou comprar aí no ano passado e nesse ano, principalmente início do ano, na verdade, a companhia Hering, né? Que depois foi comprada aí pelo Grupo Soma, e agora então a Arezzo tentando aí, segundo notícias de alguns portais, comprar o Grupo Soma, e aí teria uma grande fusão aí de alguns varejistas nesse sentido. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza é algo que pode movimentar o mercado. Olhando um pouquinho também para o setor de saúde, que oscilou bastante aí nas últimas semanas, né? E inclusive aí começou a ser questionado, que era um dos setores que estava aí como sendo um dos queridinhos da Bolsa, com uma boa evolução. Dentro desse setor, a Redditor, né, que também anunciou aí um lucro aí no terceiro trimestre de 378 milhões, anunciou também a compra de mais um hospital em Maceió, ampliando aí cada vez mais a possibilidade e a diversificação aí em relação a esse setor na Bolsa Brasileira. A Superintendência do CAD aí recomendou a venda de ativos da Oi, o que fez inclusive com que ontem houvesse aí forte alta aí de ações da Oi durante o pregão, e isso também pode continuar movimentando o mercado, principalmente mercados de telefonia, ainda mais em um momento em que a Anatel informou que vai fatiar os lotes de 5G, para que não haja aí nenhum local do país assim que fique deserto sem 5G, e o processo completo aí de consolidação aí do 5G no Brasil deve durar cerca de 8 anos, ou seja, todos os municípios aí com mais de 30 mil habitantes terem acesso ao 5G lá em 2029, então esse processo também pode movimentar bastante aí, principalmente o setor de telefonia aqui no Brasil. E hoje, assim como nós já temos desde o final desde a semana passada, né, a divulgação de resultados, e isso tem mexido bastante com o mercado de forma geral. Hoje vale a pena ficar de olho nas divulgações de Banco ABC Brasil, Alper,
Burger King Brasil, que lembrando essa semana aí cancelou o contrato aí de aquisição da Domino's, né, aqui no Brasil, e isso fez com que voltasse a ter uma valorização das ações. Temos BR Properties divulgando o resultado hoje, Bradesco também, Eneva, Eng, JHSF, Minerva, Tegma e Tenda são as empresas que a princípio divulgam seus resultados no dia de hoje e também vale a pena ficar de olho. Já são 6h22 da manhã, iniciamos um pouco mais tarde aí o nosso Morning Call aí no dia de hoje, né? Um probleminha técnico, mas olhando já então para abertura e fechamento de mercado, nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas já e meu mouse parou aqui, vamos lá. Temos as bolsas asiáticas fechadas já e inicialmente aí na Ásia temos a bolsa chinesa operando aí em alta, né? Fechamento em alta às 5h30 da manhã. Na China tivemos uma alta de 1,30% a 14.555 pontos. E o cenário é semelhante também na bolsa Nikkei lá no Japão, onde nós tivemos aí uma alta de 0,93% e a bolsa fechando aí a 29.794 pontos. A expectativa também para os demais mercados aí, né, mesmo em meio aí a algumas indefinições, mas principalmente aí com o olhar agora aí para essa definição do Federal Reserve, que traz mais tranquilidade para os mercados, nós temos as principais bolsas operando em alta nessa manhã, inclusive pré-market lá dos Estados Unidos. Na Europa, o DAX na Alemanha sobe 0,40, o CAC na França sobe 0,45 e no Reino Unido a alta é de 0,40. No Reino Unido aí, principalmente, existe aí uma certa preocupação e uma ansiedade em relação às definições ali no BOE, né, no Bank of England, que pode movimentar o mercado de forma geral. E o pré-market dos Estados Unidos também opera em alta, com exceção de Dow Jones, que está num 0 a 0 nesse momento. S&P 500 sobe 0,10 e Nasdaq sobe 0,40 nesse momento às 6h24 da manhã. Essa é a perspectiva para as bolsas globais. Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, com um cenário mais favorável internamente, podendo aí inclusive superar e descolar ou ampliar aí os ganhos no dia de hoje. Mas lembrando, o mercado é soberano, muita coisa pode acontecer e a partir disso, então ficamos de olho para amanhã, às 5h50 da manhã, estarmos novamente aqui para comentar tudo o que acontece no dia de hoje e o que pode impactar o mercado aí no final dessa semana. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Nos vemos amanhã a partir das 5h50. Tchau, tchau.